Maldição hereditária existe? Será que existe? Você já deve ter ouvido falar nesse termo, maldição hereditária. Será que a sua vida está travada por causa disso? Mas se existe, Mai, como que eu faço para quebrar, para que isso não interfira na minha vida, nas minhas escolhas e no meu destino? Então, é disso que a gente vai falar nesse episódio da nossa série maravilhosa, Reprogramação Mental Positiva, porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Essa questão da maldição hereditária, eu trouxe ela aqui nesse episódio, nessa nossa série maravilhosa que fala sobre reprogramar a mente para que a gente possa viver uma vida mais feliz, mais leve, mais divertida e mais positiva. E se existe maldição hereditária, na verdade ela está implantada como um programa, como um aplicativo de celular dentro do nosso sistema mental. E pode estar rodando de forma automática, que a gente herdou dos nossos familiares, enfim, não só dos nossos familiares, mas como do meio que a gente cresceu, da cidade, do país, da cultura, da religião que a gente foi criado. Então, aqui nesse episódio eu quero trazer um pouco da minha experiência com esse termo e como eu vejo isso hoje em dia, e que faz muita diferença para quem realmente quer reprogramar a mente para viver uma vida mais positiva, mais leve. A mente é o programa que roda no nosso subconsciente, determinando nossas ações, determinando nossas escolhas e, portanto, determinando os nossos resultados. Os nossos resultados na vida são frutos de escolhas que fazemos no plano consciente ou inconsciente. E a maior parte das nossas escolhas são feitas de forma inconsciente, são automáticas. Aí aqui entra uma discussão sobre o livre-arbítrio. Será que realmente somos livres ou são crenças que estão programadas no nosso subconsciente que governam as nossas escolhas? A maior parte das pessoas, infelizmente, que ainda não despertou, ela está fazendo escolhas de forma automática, por causa de um programa no subconsciente. De forma consciente, elas querem uma vida melhor, elas querem sim viver livres do sofrimento, da dor, elas querem alegria, elas querem amor, elas querem prosperidade e felicidade. Mas elas não sabem por onde começar. Quando se vem diante de uma encruzilhada, um momento de desafio, aí é que entra a questão da nossa livre escolha. Quem vai decidir? Os nossos programas sabotadores, as crenças hereditárias, ou nós vamos decidir conscientemente seguir o desejo, o caminho do nosso coração, a voz da nossa centelha divina, do nosso eu superior, de Deus dentro de nós, que não é uma voz que vai nos conduzir para caminhos ruins, não é uma voz que vai nos conduzir para o erro. E será realmente que existe erro? Na verdade, na vida só existem resultados. Então, você precisa saber onde está e onde você quer chegar para que você possa, então, saber se você está fazendo algum progresso nessa direção. Imagina aqui, se você liga o seu carro e não põe um destino no GPS e você sai dirigindo. Se você não tiver em mente o local de chegada, você vai perceber que você está se movimentando, mas não vai sentir que está chegando a lugar algum. Assim é a vida de muitas pessoas que vivem pelas crenças hereditárias ou as maldições hereditárias ou crenças limitantes herdadas, seja dos nossos antepassados, seja também absorvidas pelo nosso meio onde nós convivemos e crescemos. E aqui, nesse episódio, eu quero trazer esse conceito de maldição hereditária para a gente conversar. Vamos lá. Quando eu comecei minha jornada de expansão de consciência, esse foi um tema que eu comecei a estudar bastante. Por quê? Porque eu fui criada na igreja, e na igreja evangélica tem esse termo de maldição hereditária, né? E eu pensava assim, que a maldição hereditária
era uma coisa assim mais espiritual. Hoje eu já entendo como algo mental realmente, como um programa. A psicologia da mente, a psique do ser humano absorve crenças. E quando você absorve essas crenças, você vai se tornando condicionado a operar de acordo com essas crenças. Aí tem um livro que é o livro de T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Eu lembro que quando eu li esse livro, lá no início da minha jornada, esse livro me trouxe uma ideia sobre o que era realmente maldição hereditária. Ele fala da história de uma mulher que sempre cortava as extremidades do frango antes de assar e botar na caçarola para assar no forno. E até que um dia o marido perguntou, por que você faz isso? Ela disse, sabe que eu não sei? Eu faço porque foi assim que minha mãe me ensinou, é assim que minha mãe fazia, desde que eu era criança, minha mãe assava frango na caçarola desse jeito. Então o marido falou, vamos perguntar para sua mãe por que ela faz isso, se tem algum segredo, se o frango fica mais gostoso por causa disso. Então perguntaram para a mãe, para a sogra, né? E ela falou, sabe que eu não sei? Eu só faço isso porque minha mãe fazia isso e eu cresci desde criancinha vendo minha mãe fazer. Então foram perguntar para a avó. E quando perguntaram para a avó falou, não, eu fazia isso porque na época a gente era muito pobre e não tinha uma caçarola maior e eu tinha que cortar as extremidades do frango para que coubesse na panela. Entende? E foi passando sem uma razão, simplesmente pela observação foi sendo absorvido pelas próximas gerações. E assim acontece com as nossas crenças. E a maldição hereditária, ela é algo que aquilo que nossos pais acreditavam, nossos avós, tataravós, e ela pode até ser não só familiar, ela pode ser também do meio que a gente cresceu. Se você foi criado numa determinada religião, vão ter as crenças daquele sistema que você vai herdar. Então, por exemplo, tem gente que não como porco, isso é uma coisa que eu carreguei por muito tempo comigo. Não como porco, por quê? Porque é um animal imundo, é um animal nojento, é um animal que Deus não gosta que a gente coma. E aí eu fui pesquisar por que eu acreditava nisso, porque eu ouvi a minha mãe falar, porque ela cresceu numa igreja que falava isso, que ensinava isso de acordo com alguns trechos do Antigo Testamento. E aí eu fiquei assim, será que isso é verdade? Só que, claro, gente, aí você vai escolher. Eu realmente quero continuar com essa bagagem que me foi herdada. Eu herdei essas crenças, eu quero continuar, elas fazem sentido para mim. Então você decide se você quer desinstalar um programa, uma crença ou não. Então, gente, pesquisa na sua vida, em que áreas você sente que você está travado, digamos na financeira. Aí você vai pesquisar quais são as crenças ou as maldições hereditárias sobre dinheiro, sobre finanças na sua família. Quando você era criança, como é que seu pai, sua mãe, as figuras de autoridade, as pessoas na igreja que estavam lá no púlpito, lá em cima no altar, falando sobre o dinheiro, o que elas falavam? Elas falavam que o dinheiro era a raiz de todos os males, elas falavam que o rico não entra no céu, ou você assistia brigas dos seus pais por causa do dinheiro, ou o seu pai, ele era um amor quando tinha dinheiro, e quando estava sem dinheiro ele se tornava assim, uma pessoa agressiva. Inclusive nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, ele fala muito sobre essa questão na área financeira, de que ele herdou do pai dele esse costume de que ele ficava muito bem, amoroso, generoso, dava presente para os filhos quando ele sentia que tinha dinheiro. E quando ele sentia que estava sem, ele se tornava agressivo, se tornava raivoso, estressado e se tornava suvina. Então ele percebeu que ele estava herdando isso do pai. E não é, gente, que os nossos antepassados, a nossa hereditariedade é ruim, de forma alguma. Eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham na época. E a gente também. Então, quando a gente pensa sobre tratar os nossos bloqueios internos, nós não estamos pensando em fazer o bem só para nós. Nós estamos pensando também em fazer o bem para os nossos filhos, para os nossos netos, tataranetos e todas as gerações que vierem após nós. Porque os nossos filhos vão olhar para a gente e vão seguir o nosso exemplo. Eles não seguem o que a gente diz, eles seguem o que eles observam de nós.
Por exemplo, hoje meus filhos estão acostumados a me verem meditando. Então, o Max, que é o mais velho, tá com 12 anos, vai fazer 13, ele já me perguntou sobre meditação. Ele disse: mãe, entrei no quarto e vi que você estava assim, ó, de boca aberta. Eu nem percebi que ele entrou no quarto, que ele ficou me olhando, porque eu estava num estado de transe, de meditação tão profunda, com respiração pela boca, que eu não percebi. E ele achou aquilo muito interessante. Aí eu falei: filho, é porque a mamãe estava num estado de meditação muito profundo, eu não vi você entrando, e aquilo é uma respiração que eu faço pela boca, que me ajuda a conectar bastante com o estado de ponto zero, onde não há pensamentos, onde o corpo da mamãe relaxa. Aí ele: mãe, legal, interessante. Aí eu falei: filho, você quer que a mamãe ensine você a fazer isso? Aí ele ficou assim: pode ser, mãe. Aí não ligou muito. Então, naquele momento, parecia que ele não ligou, mas ele vai crescer com essa imagem. E em algum momento, essa informação vai chegar quando ele estiver pronto, sem que eu force nele. Isso me lembra também algo da minha infância. Quando eu e a minha irmã, que é um ano mais nova que eu, a minha irmã do meio, a gente era criança, meu pai chegava do trabalho, cansado, ele é aposentado do Banco do Brasil, e ele chegava cansado, e ele sentava no sofá, e aí ele dizia assim: Maíla, Suelen, tira o meu sapato. Aí a gente tirava, cada uma tirava assim, puxava, tirava o sapato dele, tirava a meia. Aí ele dizia: pega o meu violão e as minhas revistas. Aí a gente pegava o violão dele, e aí ele pegava aquelas revistinhas que tinha partitura de violão, e ele começava a cantar. Ele dizia: eu vou cantar para vocês umas músicas. E ele cantava algumas músicas. E o que ficou dentro de mim desse momento? Era um momento legal em que a gente podia servir o nosso pai, que tinha chegado cansado do trabalho, que provia para nós e que ia cantar uma música para a gente. E ele falou assim, outro dia eu falei assim: pai, eu estava num restaurante lá no Alagoas, em Maceió, na beira do mar, e eu estava com a Sueli, a minha irmã, né? E aí o cantor da música ao vivo cantou todas as músicas da nossa infância que você cantava pra gente. Eu sou nuvem passageira. Gente, eu chorei tanto ouvindo aquele cantor, porque vieram tantas memórias bonitas daquele momento que meu pai chegava do trabalho, cansado, e que, sabe, ele pediu um copo d'água, a gente corria para dar o copo d'água para ele, e ele cantava pra gente aquelas músicas, e até hoje, gente, eu já tenho meus 40 e tantos anos, e eu lembro de todas as letras. Eu lembro aquelas que mais marcaram: Nuvem Passageira, E Agora José, Chuva de prata que cai sem parar. Ai, gente, chega o meu corpo se arrepia. Foi uma herança maravilhosa que meu pai deixou de memórias para mim com a minha irmã. E eu amava, e sempre que eu ouvia essas canções, eu com certeza vou chorar bastante, me emocionar, lembrando do meu pai, meu paizinho querido. E eu contei isso para ele com essa emoção, dizendo que a gente chorou, a minha irmã também se viu chorando, se emocionou, que era uma lembrança que a gente compartilha juntos. E ele falou assim: nossa, engraçado, filha, quando eu tocava, vocês eram pequenininhas e parece que vocês nem ligavam. E eu ficava assim: elas nem estão prestando atenção no que eu estou cantando para elas. E parecia que a gente não ligava como criança, mas estava ficando no nosso subconsciente. Parecia que nós não estávamos prestando atenção porque a gente ficava brincando com as nossas Barbies enquanto ele cantava. A gente brincava no tapete, no chão, e ele sentado no sofá tocando e cantando. E aquelas músicas ficaram, aquele momento ficou. Tanto que eu não lembro das brincadeiras naquele momento. A única memória que ficou, foi mais afetiva, foi o meu pai tocando violão e as letras das músicas. Percebe como as crianças, elas não, mesmo que elas pareçam que elas não estão prestando atenção, elas estão prestando atenção. Então, a gente chama de maldição hereditária quando é algo ruim, alguma crença limitante, que foi uma dificuldade dos nossos pais, não é trazendo culpa sobre eles de forma alguma, nem sobre os nossos ancestrais, mas era uma dificuldade que nossos pais tinham, e aquilo meio que ensinou o nosso subconsciente de que aquele era o jeito de lidar, né? Então, por exemplo, quando é a criação de filhos,
Criação de filhos, a tendência é criar igual o pai e a mãe criou você. Se você não parar um pouco para estudar um pouco sobre educação afetiva, respeitosa com seus filhos, como é que lida com crianças, e se tornar uma pessoa que medita, uma pessoa que tem o controle emocional interno, que curou suas feridas da sua criança interior, provavelmente você vai repetir os erros dos seus pais com seus filhos. E ninguém está isento de cometer alguns deslizes na criação dos filhos, por mais desperto que você seja como alguém, um buscador da expansão de consciência, da reprogramação da sua mente. E aí os seus filhos vão ter que levar com eles o melhor e o pior de você. É inevitável. Por isso que quando a gente cura também toda uma geração após nós. E não só aquela geração que já está direta, mas aquelas gerações futuras. Porque a geração direta após você, ela vai aprender de você e vai passar adiante. E não só os nossos filhos, mas também os nossos amigos, quem convive com você, os seus familiares, quem convivem com você. E contando mais um pouquinho da minha história em relação à maldição hereditária, eu lembro que eu tinha muita dificuldade desde a minha juventude, adolescência, na área amorosa. Eu tinha muita dificuldade. Eu, desde criança, ali com 9, 10 anos de idade, quando eu gostei de um rapazinho, e ele ficou sabendo, ele ficou com raiva de mim, eu mandei uma carta de amor para ele, ele rasgou a carta e ele disse, olha, se eu te pegar, eu vou te bater. Fiquei com medo do rapaz, já me senti rejeitada ali. O meu primeiro amor me rejeitou. Então aí eu fui crescendo, fiquei adolescente e nunca me encontrava alguém que correspondia ao meu amor. Sempre que eu gostava de um rapaz, a pessoa me maltratava, a pessoa me desvalorizava e me rejeitava. E eu ficava, será que sou feia? Tem algum problema comigo? E eu fui achando que eu não tinha nascido para o amor, ou que eu tinha uma maldição. Aí, quando eu já estava com os meus, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu fui a uma igreja e lá tinha um profeta, né, profeta é o jeito que as igrejas evangélicas chamam os médiums, as pessoas que têm uma conexão, um canal espiritual aberto com a espiritualidade, né, com Deus. E esse médium falou assim, esse profeta falou assim, olha, eu vejo que você tem uma maldição hereditária. As mulheres da sua família têm muita dificuldade de encontrar homens que as valorizem. Mas eu vou quebrar agora para você essa maldição hereditária e você vai encontrar alguém que vai te valorizar. E aquilo fez muito sentido para mim, porque realmente eu já havia passado por todas as decepções amorosas e não encontrava ninguém que queria um relacionamento sério comigo ou que me valorizasse. Eu já tinha tido namorados que duraram muito pouco tempo e que não me valorizavam, que, eu vou te ver a hora que eu quiser. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu tive um namorado na igreja que falava coisas horríveis para mim. Ele falou, eu lembro que uma vez ele falou assim, tu é burra, o teu cérebro é podre, ele falou. E ele era bem mais velho que eu, naquela época isso seria até ilegal, né? Porque eu tinha uns 17 anos e ele já tinha em torno de 20 e tantos anos. Então, eu fiquei assim, eu não gostei de ser tratada daquele jeito, naquele momento que eu ouvi aquilo, e eu comecei a perceber, peraí, mas ele não é um homem de Deus, porque ele fala tantas coisas horríveis para mim. Então, eu fui decidindo o que eu queria, porque aquele contraste de ser maltratada, de ver homens na minha vida que não me faziam bem, fizeram com que eu quisesse algo específico e melhor para mim. Eu lembro até que, um pouco antes de eu encontrar o Elcio, meu marido, que é um homem de Deus, maravilhoso, e sou muito feliz no meu casamento, antes de eu encontrar ele, eu estava bem triste, eu tinha saído de uma decepção amorosa, que assim, para você ter uma ideia, antes do Elcio, o rapaz que eu namorei, ele falou assim, você é feia igual uma bruxa, ele falou para mim. Aí eu fiquei assim, e isso era uma coisa que tinha no meu subconsciente de crença, de me olhar no espelho e me achar igual uma bruxa. Hoje eu sei que eu posso até ser a bruxa da alquimia, da alquimia mental.
Mas eu achava, porque eu achava que o meu nariz era de bruxa, que meu queixo era de bruxa, que eu tinha cara de bruxa. E eu nunca tinha falado isso para ele, mas estava no meu subconsciente. E ele foi o reflexo, porque o mundo externo vai refletir o seu mundo interno. Vão aparecer pessoas que vão te xingar daquilo que você xinga a si mesma. E vão aparecer pessoas que vão te elogiar, sabe? Te dar elogios daquilo que você se elogia, daquilo que você fala para você no espelho. Então depois eu lembro que eu estava muito decepcionada e eu disse, quer saber, eu vou deixar esse negócio de querer ter alguém e vou comprar minha casa, o meu próprio carro, vou ter minha vida e não vou ficar esperando por nenhum homem. Se não for um homem para me tratar como Jesus me trataria, me tratar bem, me amar, eu nem quero casar e nem ter ninguém. Então foi quando finalmente eu encontrei o Elson, e eu já tenho vídeo aqui no canal falando um pouco da como foi nossa história de amor maravilhosa, e deu tudo certo, continua dando tudo certo, e sou muito bem tratada, muito bem tratada. Então, a maldição hereditária, ela realmente sim existe, mas ela não é como uma maldição que uma bruxa, alguém rogou em você. É simplesmente padrões mentais familiares que a família vai passando para você. Então, por exemplo, de olhar a forma como as mulheres da sua família são tratadas, isso pode fazer você acreditar que você também tem que ser tratada assim. E eu realmente observava, tinha algumas tias minhas que tinham os namorados bem canalhas, né? Tinha algumas histórias que eu ouvia também de outras mulheres da minha família, de que foram maltratadas, e sem falar, né, gente, na hereditariedade do próprio feminino no planeta, que sofreu anos e anos e anos de ser maltratado, subjugado pelo masculino, pelo desequilíbrio, né, porque não é nenhum para subjugar nenhum e maltratar nenhum, é para o feminino e o masculino estarem unidos em harmonia. E por muitos anos, nasceu mulher, você já meio que nasce com um pouquinho dessa maldição hereditária do sagrado feminino que foi maltratado. Então, tudo isso você tem que estar ali, tá presente. E a mesma coisa eu digo para você, que é homem, que pode estar assistindo esse vídeo. O masculino, o sagrado masculino também tem, né, os seus desafios, tem suas nuances desafiadoras que podem também ser consideradas algum tipo de maldição hereditária. É assim que você tem que ser, homem não chora, e aí suprime as emoções, fica engolindo muito sapo e fica violento por dentro, porque homem não pode chorar, homem não pode ter o seu feminino, não se abrir para o seu feminino, e isso vai gerar outros tipos de consequências. Então perceba que o que eu entendo hoje de maldição hereditária são padrões mentais herdados dos nossos ancestrais, e não só dos ancestrais, mas do meio também que a gente vive, porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, eles são fruto também, tanto da hereditariedade como do meio que eles viveram, e eles vão passando isso de geração em geração. Então, a maldição hereditária, elas são padrões mentais negativos que você pode ter herdado, e que se você não se tornar consciente desses padrões, você pode estar, sim, travando alguma área da sua vida por causa de crenças que não te pertencem. É como uma bagagem que foi dada para você e você está carregando uma cruz que não é tua. Você pode escolher o que você prefere acreditar. No mundo existem as polaridades. Assim como existe a possibilidade que parece negativa, existe a positiva também. Eu escolho para onde prefiro olhar. Eu escolho o que eu quero me instalar. Pensa na tua mente como um celular. Quando você recebe o celular, de fábrica já vem alguns aplicativos básicos instalados. Mas a partir daí, você decide quais aplicativos novos você quer colocar no teu celular. E você vai dizer assim, eu vou baixar esse aplicativo para mim, porque é o que eu prefiro, é o que eu escolho, é o que me faz bem, é o que está alinhado com o meu propósito e com os objetivos que eu tenho para a minha vida. Só que você só consegue fazer isso quando você está consciente, está em estado de presença. A luz da consciência, ela cura uma maldição hereditária.
Então, às vezes a gente fala, eu tenho que quebrar, e faz assim, faz uma campanha, e 7 sexta-feiras, e tem vários até rituais que as pessoas fazem para quebrar maldições hereditárias. Mas mais importante do que qualquer ritual, ou talvez até um mantra que a gente vai repetindo, é você ter consciência de que isso existe. E você escolher internamente, com toda a sinceridade do seu coração, dizer assim, Deus, minha centelha divina, Deus dentro de mim. Eu sei que minha família passa por isso, mas eu não quero levar isso para mim. Conscientemente eu escolho um destino diferente. Eu escolho pensar diferente. Eu sei que os meus antepassados acreditavam nisso porque era o que eles podiam fazer no cenário que eles viviam, com a consciência que eles tinham, e eles fizeram o melhor. Agradeço e honro todos os meus ancestrais, honro os meus pais, meus familiares, os meus antepassados, porque isso foi o que eles podiam fazer naquele momento. Mas a partir daqui, com a consciência livre e desperta que eu sou, eu escolho o que eu prefiro ter rodando na minha mente. A minha mente se torna translúcida, transparente para a passagem da luz da consciência que eu sou, para que eu escreva uma história que é inédita e que é totalmente minha, que é um acontecimento exclusivo no universo. Não é melhor nem pior do que ninguém, mas é perfeita para mim, para a minha experiência temporariamente humana. Eu quero ser livre para ser eu mesma e expressar o divino ser que eu sou. E quando você fizer essa oração, tiver essa consciência de olhar para essas crenças, não é com raiva dos seus antepassados, com raiva, sabe? Não, é com amor, compreensão e perdão, que eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham. Eles tinham os desafios deles também. Assim como você tem lutas, eles também tinham lutas. De uma realidade que você não viveu e nem sabe. Não tem como a gente saber o que os nossos pais viveram. Mesmo que eles nos contem, que a avó conte como era o pai e a mãe, não tem como a gente saber, porque nós não estávamos na pele deles. Há somente amor e compreensão para o passado, e a partir disso aí, eu sou livre para abandonar bagagens hereditárias que não me servem mais e seguir um novo destino, uma nova história escrita diretamente por mim e minha centelha divina, porque é o que eu escolho. Eu sou uma consciência livre para fazer escolhas. Aí sim, você vai estar usando de uma forma sábia o livre-arbítrio, a livre escolha, sem ser conduzido por padrões de medo ou padrões hereditários, ok? Então, se você gostou desse nosso vídeo, com certeza você vai gostar da nossa série Minutos de Inspiração. É um programa de 90 vídeos, são vídeos curtos que não vão tomar mais do que 3 a 6 minutos do seu dia. E junto com as aulas vem também o livro Minutos de Inspiração, onde você vai ler no máximo 2 páginas por dia e você vai conseguir reprogramar a sua mente para viver de uma forma mais positiva. Utiliza à noite antes de dormir ou de manhã quando você acorda. É para você que tem pressa, que tem um dia corrido, que quer reprogramar a sua mente, sem ser de forma massiva, mas de forma leve, pequenas doses todos os dias, pequenos minutos de inspiração todos os dias, quando você vai dormir ou de manhã quando você acorda. E você vai perceber que ao final desse programa de 3 meses, você vai ter gastado no máximo 10 a 15 minutos do seu dia entre assistir o vídeo e ler o livro, e você vai ter realmente transformado a sua mente. Não tem como você me dizer que não funciona se você não tentar primeiro, se você não tiver o esforço de dizer, vou fazer esse programa. Se te oferecesse um programa difícil, com muitas aulas para assistir, aulas de 3 horas de duração, e te dissessem, você fazendo isso por 6 meses, você vai mudar a sua vida, provavelmente você faria. E o que eu estou te oferecendo é algo muito mais simples e fácil. São apenas 3 a 6 minutos de vídeo, mais 2 páginas de um livro para você fazer todos os dias, por 3 meses, antes de dormir ou de manhã quando você acorda, ou na hora que você tiver tempo livre, com calma no seu dia. E fazendo essas pequenas doses de minutos de inspiração, você com certeza, ao final desses 3 meses, vai estar com a sua mente transformada.
porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Se você, assim como eu, entende que a mudança da mente é o único caminho para a mudança da vida, então você não pode ficar de fora do Minutos de Inspiração. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu te vejo no próximo e o último episódio dessa nossa série Reprogramação Mental Positiva. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz.